Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre os materiais que a gente vai precisar para fazer a nossa bolsa Summer. Nós vamos trabalhar essa receita com fio de poliéster de 2 milímetros da Rastestil, tá? Esse aqui é o Baby Cone, que vem em 150 metros. Eu vou usar 5 cores, então eu vou trabalhar assim com 5 cones desse rolo e vai sobrar fio ainda, tá? Dá para fazer tranquilamente. Sobra fio, você vai conseguir utilizar até em outras peças depois os restinhos. Se você optar por uma cor, fazer uma bolsa neutra de uma única cor, o rolo grande da Rastestil de 600 metros dá para fazer tranquilamente também essa bolsa, tá bom? Então, esse é o fio que a gente vai utilizar. Nós também vamos precisar de uma alça tiracolo. Eu não escolhi ainda qual que eu vou usar, né? Então, eu tô com duas opções aqui. Tem essa náutica, que tá fofa demais, né? Com esse pozinho laranja. Eu também tenho essa amarelinha aqui, ó. Então, eu ainda não decidi, tá bom? Então, você vai precisar de uma alça. Um fecho da vovó de 16 centímetros, tá? 2 argolas articuladas de 3 centímetros de diâmetro, tá bom? Para trabalhar, eu vou utilizar a agulha de 3 milímetros, tá? Dependendo da tensão do seu ponto, você pode usar um 2,5, 2,75, ou se seu ponto for muito apertado, né? Até mais grossa do que essa milimetragem que eu estou utilizando. Vamos precisar também de uma tesoura, um isqueiro para selar o fio, uma agulha de tapeceiro e uma fita métrica, tá? Para começar essa receita, a gente vai trabalhar nesses quadradinhos aqui, ó. Nós vamos precisar de 14 quadradinhos como esse pra gente montar a nossa bolsa, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui mais ou menos o tamanho que ficou o meu, tá? Gente, talvez não fique exatamente com a mesma milimetragem do meu, tá? Mas vai estar sempre próximo, porque cada um tem o seu ponto, a gente sabe como funciona, né? Então, o meu tá dando aqui, ó, 8,5, tá bom? Então, vamos começar a nossa receita. Gente, se você ainda não tá inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, ativa o sininho, tá bom? Para receber nossas próximas receitas. E se você fizer essa bolsa, não deixe de nos marcar quando você postar a bolsa. A gente vai amar ver, compartilhar, tá bom? Vamos começar então a receita do quadradinho. Nós vamos começar com um anel mágico. Dei aquele primeiro pontinho do anel mágico e eu vou fazer agora um ponto baixo e 2 correntinhas, tá? Esse ponto baixo, essas 2 correntinhas, nós vamos considerar como o nosso primeiro ponto alto dessa base aqui do anel mágico, tá bom? Vamos fazer agora mais 2 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Mais 2 correntinhas e 3 pontos altos. Nós vamos totalizar aqui, ó, 12 pontos altos, tá? Cada 3 pontos altos eu separo com 2 correntinhas, tá bom? Então, eu já fiz os meus 12 pontos altos, eu separei a cada 3 pontos com 2 correntinhas, e aqui ao final eu não vou fazer 2 correntinhas, tá? Vou mostrar como eu faço pra vocês. Vamos fechar aqui um pouco o anel mágico. E aqui eu faço um ponto meio alto pra fechar, tá? Ó, eu vou laçar minha agulha e vou pegar aqui, ó, onde seria a cabecinha daquela segunda correntinha que eu subi, tá? Eu vou colocar, inserir aqui no meio, vou puxar e vou fechar o meio ponto alto, ó. O que que é legal dessa dica?
que agora que a gente vai subir para a próxima carreira, eu já tô no lugar certo de subida, porque eu já tô aqui, ó, no meio da minha quininha do quadradinho, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Uma correntinha, vamos fazer um ponto baixo e 2 correntinhas. Então, sempre essa vai ser a nossa subida, sempre isso aqui vai ser como se fosse o nosso primeiro ponto alto, tá? Vamos fazer agora mais um ponto alto. E nesse cantinho aqui, sempre nos cantos que vai ser o nosso leque, no começo eu não vou fazer o leque inteiro, tá? A gente sempre vai fazer metade do leque e vamos finalizar o leque aqui no final da carreira, fazendo aquele fechamento que eu acabei de mostrar com meio ponto alto. Então, daqui a gente já vai seguir e ao final a gente encerra esse primeiro leque, tá? Então, eu fiz meu segundo ponto alto. Agora, nós vamos trabalhar 3 pontos altos, ponto sobre ponto aqui, ó. Então, o meu primeiro, para você não ficar confuso, você vai entrar aqui, ó, inserir a agulha na cabecinha daquele mesmo ponto, daquela mesma correntinha, tá vendo? Que eu inseri o meu meio ponto alto. Então, aqui vai ser o seu primeiro ponto. O segundo e o terceiro, porque é ponto sobre ponto aqui. Tá vendo? Agora, a gente vai pro nosso leque do canto. 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontos altos. Três pontos altos, sendo ponto sobre ponto. Opa. Um leque, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. 3 pontos altos, ponto sobre ponto. Um leque. Três pontos altos. E agora, a gente vai finalizar aquele primeiro leque. Então, vamos fazer 2 pontos altos. E o fechamento com meio ponto alto. Então, dou uma laçada na agulha, vou inserir minha agulha aqui na cabecinha daquela segunda correntinha, lá puxar o fio e fechar o meio ponto alto. Se você quiser, você já pode fechar um pouquinho mais o anel mágico. E aí, uma correntinha, um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto alto no mesmo cantinho aqui, formando metade do primeiro leque. Para essa carreira agora, nós vamos trabalhar, aqui vai dar 7 pontos altos, tá? Eu comecei com 3 aqui, ó, no intervalo entre os leques, e agora no intervalo entre os leques, nós vamos ter 7 pontos altos. Então, como nós vamos trabalhar? Um leque, 7 pontos altos, um leque, 7 pontos altos, um leque, 7 pontos altos, um leque e 7 pontos altos. E vamos encerrar a carreira e vamos para a próxima, tá bom? Vamos lá? Estamos chegando aqui no finalzinho dessa terceira carreira. Vamos finalizar o leque inicial. Fazer o nosso meio ponto alto, correntinha, ponto baixo e 2 correntinhas. Nosso ponto alto, fazendo metade já do primeiro leque dessa última carreira. Nessa última carreira, nós vamos ter
11 pontos altos de intervalo. Então, só para lembrar, a gente iniciou com 3 pontos altos e intervalos de correntinha, totalizando 12. Aqui a gente trabalhou nos cantos com um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, e o intervalo de 3 pontos. Fizemos a mesma sequência aqui com intervalos de 7 pontos, e agora a gente vai finalizar a última carreira com intervalos de 11 pontos, tá? Vamos lá? Bom, chegamos aqui já no finalzinho. Nós vamos encerrar aqui nosso último leque, fazendo os 2 pontos altos. E aqui a gente agora vai fazer 2 correntinhas, tá? Porque como a gente vai só arrematar agora, a gente vai cortar o fio. É importante selar, né, gente, esse fio de poliéster, senão ele fica desfiando. A gente vai puxar o fio. Vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro. E eu vou fazer aqui um fechamento invisível, ó. Eu vou inserir não naquela segunda correntinha, que é a cabecinha do ponto falso aqui que a gente fez, né? Do ponto alto falso. Eu vou inserir aqui, ó, na cabeça do primeiro ponto alto, tá? E agora, eu vou formar essa correntinha final aqui, ó, para o acabamento ficar bonitinho. Então, eu vou inserir dentro da minha correntinha aqui, ó. Vou fechar com cuidado aqui, ó, uma delicadeza, tá vendo? Ficou uma correntinha, tá? Agora, eu já vou pegar esse fio e vou andar com ele aqui pra gente fazer o arremate desse quadradinho. Bom, como os dois estão pertinhos, eu vou dar um nozinho. Esse é o jeito que eu faço, tá, gente? Aí vocês podem ficar à vontade pra fazer o arremate do jeito que vocês acharem melhor. Eu me sinto mais segura assim, né? Dando esse nozinho também. Aí eu ando com o fio um pouquinho mais pro lado e o outro pro outro, e aí eu vou cortar e selar. Então, depois que eu dei o nozinho, eu ando mais um pouquinho só com esse fio. E agora sim eu vou cortar. E vou usar aqui, ó, sempre importante tentar pegar mais a chaminha azul aqui, ó, pra não ficar tão escuro aqui, ó, essa parte que vai queimar do fio, tá? Então, aqui tá a receita do nosso quadradinho. Como eu falei antes, a gente vai precisar de 14 quadradinhos como esse, pra gente ir pra nossa próxima etapa da bolsa. E aqui no nosso canal, você já deve ter visto que a gente também divulgou os apliques, para quem quiser colocar aplique, tá, gente? Tem gente que pode não querer colocar o aplique, mas se você quiser deixar a bolsa, assim, mais alegre, assim, com mais cara de verão, tá? A gente já tem os vídeos aqui no nosso canal ensinando a fazer alguns apliques. Então, vai ficar aí a gosto de cada um. Eu já escolhi os meus, tá? Então, esses apliques é o seguinte, você vai fazer o aplique e você vai costurar o aplique aqui nesse quadradinho, como eu fiz aqui, ó, tá vendo? Eu aproveitei o próprio fio do solzinho, que eu ensinei a fazer lá no canal, né? Você vai procurar e vai achar esse vídeo. E eu usei o próprio fio e já andei várias vezes aqui, fui tentando sempre pegar um pedaço do sol e arrematei e selei o fio aqui, ó, tá? Então, foi assim que eu trabalhei. Depois, como vai ter o forro da bolsa, então isso aqui também não vai ficar visível, tá? Então, esses são os apliques que eu já escolhi, tá?
Então, por que que a gente vai ter 14 quadradinhos? Só para vocês entenderem e a gente voltar para a próxima etapa. Então, eu vou ter a frente e atrás da bolsa, tá? Eu vou ter dois para cada lateral da bolsa, né? Que eu não vou conseguir mostrar tudo aqui, né? Vai cortar, eu acho. Deixa eu tentar jogar para cá, tá? Que são as duas laterais aqui, ó. Então, vai ser uma lateral, a outra lateral, a parte de trás, a parte da frente. O tanto faz, né? E no fundo, a gente também vai usar dois aqui no fundo, tá? Então, para a próxima etapa, é o que eu tô mostrando aqui para vocês que a gente precisa de 14 quadradinhos, que são 4 na frente, 4 atrás, 2 em cada lateral e 2 será costurado no fundo, tá bom? Então, bora trabalhar nos 14 quadradinhos, nos apliques, costurar e voltar para nossa próxima etapa, que vai ser juntar esses quadradinhos, tá bom? Então, a gente se vê daqui a pouquinho. Bom, gente, nessa etapa, a gente vai fazer a união dos quadradinhos, certo? Então, é importante que você já tenha todos os quadradinhos prontos. Se você vai querer os apliques, já ter os apliques costurados, tá? E uma dica que eu acho que é bem valiosa, assim, para essa etapa. É importante que vocês confiram se a quantidade de pontos está batendo de acordo com a receita que a gente fez. Então, por exemplo, nós temos aqui na última carreira um intervalo de 11 pontos sobre pontos, né? E nós temos um leque aqui de cada lado. Então, 2 pontos aqui de cada lado do leque faz parte desse quadrante, mais esses 11 pontos. E aqui eu também tenho 2 correntinhas, ou seja, uma correntinha faz parte desse quadrante e a outra correntinha faz parte desse quadrante. Então, se a gente for calcular aqui, eu tenho 2 pontos do leque, um da correntinha são 3. 11 pontos com 3 dão 14 pontos. E mais 3 aqui dão 17 pontos. Então, cada quadrante aqui, eu tenho 17 pontos. Por que que é importante você conferir isso antes da gente começar a fazer as uniões dos quadradinhos? Porque se tiver algum quadradinho que tenha ponto a mais ou ponto a menos, na hora que você for unir esses quadradinhos, você vai ter pontos sobrando ou faltando de um do lado dos quadradinhos. E aí você vai ter problema, vai ficar torto, né? Então, é importante que antes que você comece a fazer essa união, você confira todos esses quadradinhos. E depois que tiver tudo ok, você já tenta deixar na ordem que você vai querer a bolsa, né? Se for uma bolsa de uma cor só e não tiver nenhum aplique, tranquilo. É só você seguir esse desenho aqui para você fazer a união, né? Mas se você tem uma sequência, se você quer colocar apliques ou tem várias cores e quer distribuir as cores, é legal que você já faça essa organização aqui, tá? Como a gente vai unir esses quadradinhos? A gente vai unir esses quadradinhos com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos começar unindo sempre na vertical, tá? Então, aqui eu vou unir já o fundo, tá? Então, aqui a parte da frente eu já vou unir esses 6 quadradinhos aqui. Depois, eu vou seguindo unindo tudo aqui na vertical, tá? Chegando aqui no final, a gente vai depois unir na horizontal essa parte, e depois a gente vai começar, quando unir o fundo, a gente já vai girando esse fundo, assim, ó, e vamos finalizando aqui já toda essa parte também do fundo, tá bom? Como que a gente vai unir? Só pra mostrar aqui pra vocês. Então, vou pegar aqui já os 2 primeiros. Nós vamos trabalhar na união com um ponto baixíssimo. Então, vai ser daqui pra baixo aqui, a gente vai começar aqui, ó. Nós vamos trabalhar pegando essa argolinha de trás aqui, ó. Tá? A gente não vai pegar a cabeça do ponto inteira, ó, as 2 argolinhas. Nós vamos pegar a argolinha de trás de um lado e a argolinha de trás aqui, ó, da outra cor. E lembra que eu tô trabalhando aqui com a primeira correntinha daqui, com a primeira correntinha daqui, que faz parte desse quadrante, ó. E aí, eu vou descer costurando, né, crochetando no baixíssimo, até aqui embaixo.
Então, eu escolhi o amarelinho para unir os meus quadradinhos aqui. Eu já dei uma laçadinha aqui inicial, para me facilitar aqui, ó. E eu vou pegar aqui, ó, a alcinha de trás do azul com a alcinha de trás do laranja. Vou laçar o fio, trazer e fazer o baixíssimo. E vou seguindo aqui, ó. Tô no meu último aqui, da união desses primeiros 2 quadradinhos. Ó. E agora eu vou pegar o verdinho aqui, ó, que é embaixo do azul. Aqui, ó, 2 correntinhas, alcinha de trás dessa correntinha que tá nesse quadrante, porque eu vou juntar ele com o roxo. Roxinho não, lilazinho, né? Que ele é um lilazinho pastel. E aqui, a alcinha de trás da primeira correntinha dessa lateral do lilazinho. Cuidado para esse ponto aqui não ficar muito frouxo, tá? Eu vou seguir agora aqui, unindo esses 2. Nesse primeiro bloco aqui, eu já vou colocar o fundo, tá bom? Então, aqui vai o rosinha, na sequência, com o laranjinha. Cheguei aqui no último. Vou pôr aqui na minha sequência. Vou cortar o fio. Vou fazer uma correntinha aqui, só pra segurar melhor, tá?
Então, meu primeiro bloquinho agora vai ser aqui, ó, o rosa com azul e o amarelo com verde. Então, o que que a gente fez aqui, ó? Vamos voltar aqui um pouquinho. Nós já fizemos essas uniões na vertical. A gente também falta unir isso aqui, ó. Esses dois aqui. Para depois a gente fazer a união na horizontal do fundo e toda a união horizontal aqui dessa parte do meio, tá? Então, para finalizar essa parte, a gente vai unir agora essa última lateral. Então, gente, olha como ficou aqui a minha sequência. Então, a bolsa já tá com essa parte toda na vertical costurada. E o fundinho já tá aqui também, ó. Agora, a gente vai começar a unir esse fundo, tá? Então, como a gente vai fazer aqui? Nós vamos começar a andar com o baixíssimo aqui. Quando chegar aqui, o rosa vai juntar com o amarelo. Depois, com o roxo. Depois, o laranjinha com o amarelo. Depois, com o azul. E vamos finalizar aqui. Aí, o fundo já vai ficar prontinho aqui, tá vendo? Então, a gente vai só girando e juntando as partes aqui do fundo, tá? Vamos lá? Quando chegar aqui, gente, ó, você vai fazer aqui a última. E vai pular por cima dessa para fazer aqui a próxima, ó, da correntinha com a correntinha. Não deixa muito frouxo, tá? Ó.
Então, ela vai passar por cima dessa daqui, tá bom? E vai seguindo. Quando chegar aqui onde tiver as linhas, deixa as linhas para trás, tá bom? Para depois fazer o arremate. E continua seguindo, tá? Gente, estamos chegando aqui nesse finalzinho do fundo. É bem chatinho mesmo aqui, ó, no final, mas se você vai com calma, com paciência, dá tudo certo. Ó, tá faltando 3 pontinhos, eu vou cortar aqui o fio. E aqui é paciência, ó, com cuidado. Tem que inserir no azul, no laranjinha. No meu último ponto. Aqui. Eu vou puxar aqui, ó. Eu vou usar minha agulha de tapeceiro. Vou trazer esse fio aqui que ficou pra fora, pra trás. Vou pegar minha agulha de tapeceiro. E aqui, ó, eu vou fazer como se fosse um ponto invisível. Né? Esse outro fiozinho aqui tá pra trás. Eu vou inserir minha agulha dentro dessa primeira correntinha aqui, ó, com cuidado, porque ela tá solta lá dentro, depois você vai ter que fazer um acabamento, né? Os arremates, tá vendo? Ó, inseri ela aqui dentro e vou entrar dentro dela aqui, ó. Eu vou levar o fio pra trás, lá pro avesso. Tá? E depois lá dentro, a gente vai amarrar esses fiozinhos, vai costurar, tá bom? Por enquanto, deixa ele soltinho aqui. Então, ó, o fundo já tá colocado ali, tá? Agora, falta a gente fazer essa última horizontal aqui, pra terminar essa etapa, que é a junção dos quadradinhos, tá? Então, vamos lá. Vai colocar aqui por dentro da bolsa, né? E vai começar a trabalhar essa junção aqui, ó. Mesmo processo. Então, a gente vai agora dar a volta inteira até chegar aqui no comecinho de novo e finalizar essa.
Eu fiz a última daqui e eu vou passar por cima sempre dessa descidinha aqui, tá? E vou pra minha próxima correntinha aqui, ó. Tá? Vou passar por cima. Se você quiser também e achar que tá muito apertado, você pode fazer uma a mais aqui de baixíssimo. E aí sim, depois você passa por cima. Também tem essa opção, caso o seu ponto esteja muito apertadinho. Aí ele, tá bom? Vai fazer essa... Eu vou fazer assim, eu vou fazer sempre uma a mais e depois eu vou passar pro próximo aqui, tá? Então, a gente vai seguir até o final agora. Bom, gente, chegamos aqui nesse final. A gente vai cortar o fio. Vamos puxar. E aqui a gente vai fazer um invisível para fechar essa última etapa da união dos quadradinhos. Então, eu tô aqui, ó, fiz meu último baixíssimo aqui. Vou inserir com cuidado para não soltar o fio que tá lá, né? Esperando para ser arrematado. Ó, inseri dentro dessa correntinha. E agora eu vou fazer esse desenho voltando para dentro desta última correntinha. E aí ele vai ficar invisível aqui. Tenta ajustar para ficar parecida com todas, tá vendo? A gente já tem essa etapa de junção de quadradinhos prontas, certo? Então, o que que a gente vai fazer agora? Para finalizar essa etapa e a gente começar a próxima, que a próxima etapa nós vamos começar a borda e colocar a alça não, né? O fechinho da vovó, tá? Mas para fazer isso, a gente vai ter que agora fazer todos esses arremates, tá vendo? Dar nozinho no fio, andar com fio, selar com isqueiro. Vamos garantir que vai ficar bem seguro esses arremates. E aí a gente volta para fazer a próxima etapa dessa bolsa, tá bom? Bom, a gente tá de volta, agora com a bolsa toda arrematada, olha. Se você já fez seus arremates, tá? Olha, nenhum fiozinho solto. A gente agora vai começar a trabalhar a aba da bolsa, tá? Que é a preparação para depois a gente encaixar o fecho da vovó, tá bom? Então, nessa etapa é a aba da bolsa, na sequência a gente já vai pro forro e o fecho da vovó vai ficar por último, tá? Como que a gente vai trabalhar nessa aba? Nós vamos trabalhar ela toda em ponto baixo, tá? Eu gosto de começar aqui da lateral, por quê? Eu acho que a lateral, a gente consegue camuflar mais as subidas das carreiras. Então, quando a bolsa fecha, essa subida não fica tão visível, né? Apesar que a gente vai usar o fechamento invisível para cada subida de carreira. Mas a lateral, ela ajuda a dar essa camuflada também nessa subida, mesmo sendo invisível, tá bom? Então, eu gosto de começar aqui da lateral. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, meu primeiro ponto. E nessa carreira, nós vamos trabalhar ela inteira em ponto baixo, tá? Quando chegar aqui na junção, eu vou mostrar pra vocês como a gente vai fazer. Então, vamos lá. Eu já vou escondendo meu fiozinho aqui, ó, de sobra, pra ficar fácil depois o arremate. Tá bom? Legal se você também já fizer isso.
Olha aqui, ó, já chegamos na primeira junção que eu vou explicar pra vocês. Lembra que eu tenho 2 correntinhas em cada quina, né? Separando o leque. Uma correntinha eu usei pra junção, e essa outra correntinha eu vou fazer o ponto baixo nela também, porque ela faz parte dessa composição aqui da aba. Então, eu faço um ponto baixo, eu costumo pegar as 2 alcinhas pra não ficar com um buraquinho muito grande, tá? E aqui na junção, onde tem esse baixíssimo, a gente vai inserir a agulha no meio desse baixíssimo para fazer o nosso ponto baixo aqui desse meio. Porque eu preciso de um ponto aqui no meio para não ficar com uma distância muito grande entre essa correntinha e essa correntinha próxima, tá? Então, aí você tenta fazer ele mais parecido com os outros, porque como esse baixíssimo ele tá mais aqui, ó, ele faz essa curvinha, tá? Se você não der uma apertadinha nele, ele vai ficar muito esticado, tá? Então, tenta fazer ele mais próximo possível dos outros, pra não destoar muito. E aqui agora eu tenho, ó, fiz aqui no meio do baixíssimo, e agora aqui eu tenho a correntinha desse outro quadrante azul. Pego nas 2 alcinhas e faço meu ponto baixo. E vou seguir ponto sobre ponto. Só para relembrar aqui, ó, 2 alcinhas dessa correntinha, faço o meu ponto, aqui no meio do baixíssimo, faço um outro ponto, e nessa correntinha faço um outro ponto, e sigo ponto sobre ponto. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ela inteira assim, tá? E depois nós vamos fazer mais 3 carreiras, então o total da aba são 4 carreiras em ponto baixos. Lembrando que quando chegar aqui a gente vai fazer o fechamento invisível para subir para a próxima carreira, tá bom? O total de pontos que tem que dar aqui, é importante que isso bata, porque quando a gente for colocar o fecho da vovó, toda essa contagem de ponto é importante. Então o total aqui vai dar 108 pontos baixos, tá bom? Então vamos trabalhar nisso. Total de 108 pontos e 4 carreiras nessa aba, tá bom? A gente já volta daqui a pouco com essa parte pronta. Bom, já fizemos aqui 4 carreiras da nossa aba. Eu já fiz, inclusive, o arremate, tá? Então, se você não arrematou, já faz o arremate também. E agora a gente vai começar a trabalhar o forro da bolsa, tá? O forro, ó... Tá vendo a primeira carreira que a gente fez aqui da aba? A gente vai trabalhar nessa primeira carreira, só que na parte interna. Você vai pôr a bolsa assim pra você, nessa posição. E a gente vai trabalhar o forro daqui pra dentro, tá vendo, ó? E a gente vai usar aqui... Vai ser todo em ponto baixo. A gente vai trabalhar o ponto baixo nessa alcinha aqui, ó. Nessa primeira carreira. Essa alcinha de trás do ponto dessa primeira carreira da aba. Então, vamos começar, como eu já tinha dito, eu gosto de começar da lateral. Gente, minha bolsa tá bem colorida, né? Que agora eu vou fazer o forrinho laranja. Então, só fique atento para pegar a carreira certa. Essa primeira carreira, ela é a mais chatinha, porque a gente vai ter que ficar pegando essa alcinha de trás, ela é a mais chatinha. Depois, a gente vai fluir bem para fazer o forro. Então, fiz aqui meu primeiro ponto. E aí, vai só tomando cuidado para pegar sempre nessa alcinha, não pegar na carreira errada. E a gente vai trabalhar sem pular nenhum ponto, que também vai dar os 108 pontos, que é igual a aba, né? Não tem nenhuma alteração de quantidade de pontos. Então, vamos trabalhar essa carreira inteira. E eu já vou mostrar pra você, quando a gente chegar ao final dessa carreira, como vai ser a partir da segunda carreira, tá? Então, vamos lá. Bom, chegamos aqui no último ponto. A partir da próxima carreira,
nós não vamos trabalhar com subida de fechamento invisível, a gente vai fazer um circular direto, tá? E para esse forro, nós também vamos trabalhar pegando a alcinha de trás. Então, nesse primeiro pontinho aqui, eu já vou pegando aqui pela alcinha de trás, no meio do ponto. E a partir do próximo aqui, ó, sempre na alcinha de trás. Se você preferir, para não se perder com relação à contagem das carreiras, você pode usar um marcador de ponto ou um pedacinho de fio, para você não se perder aí a cada subida a cada nova carreira, tá? Porque a gente vai trabalhar um circular direto agora. Então, a partir da segunda, a gente vai trabalhar com a alcinha de trás. Não vamos ter subida com fechamento invisível, a gente vai fazer um circular direto. E vamos fazer 30 carreiras, tá? Então, já fizemos a primeira, estamos na segunda. E quando chegar em 30 carreiras, a gente volta para ver como que tá o tamanho, se chegou certinho lá no fundo, tá? Porque a última bolsa que eu fiz deu 31, mas depende muito do ponto, da nossa tensão do dia. Então, vamos trabalhar com 30 pra gente ver se vai dar certo, ok? Bom, finalizamos aqui essa parte do forro. Eu já tenho as minhas 30 carreiras. Pra mim, 30 carreiras deu certinho. Importante você dar uma olhada pra ver se pra você também tá ok. Então, você dá uma arrumadinha assim, encaixa bem, estica direitinho o forro, né, pra não ficar com sobras, né, na parte do fundo. Então, ó, não sei se vocês conseguem observar daí, que pra mim, ó, deu certinho a 30 carreiras, tá? Então, agora que essa parte já deu certo, a gente vai cortar o fio. Aqui é onde tá meu marcador, né? Que é da onde eu comecei aqui a carreira. E eu vou finalizar aqui com um baixíssimo. Pra finalizar com baixíssimo, eu vou pegar a alcinha de trás, né? Que nem a gente já estava fazendo o ponto baixo. Mas eu vou pegar as duas alcinhas, tá? Pra não ficar tão solto aqui o final. Vou finalizar com baixíssimo. Vou puxar o fio e já vou fazer aqui meu acabamento. Já vou esconder esse fio, né? Quanto menos arremate a gente tiver para fazer, é sempre importante. Você já vai fazendo os arremates, porque como é uma bolsa bem colorida, tem muito arremate para fazer. Se você deixar tudo pro final, fica ruim, até porque agora a gente vai começar a fazer a parte do fundo e depois já vai fechar o fundo, né? Então, é importante que todos os arremates já estejam ok. Todos os arremates feitos, parte do forro feito, agora a gente vai pro fundo da bolsa, do forro, da parte do fundo. A gente vai começar com 30 correntinhas, 33, desculpa. Fiz as minhas 33 correntinhas, a gente vai pular a primeira correntinha e vamos fazer ponto baixo a partir da segunda correntinha. Vamos trabalhar essa carreira inteira, que vai totalizar 32 pontos baixos. Cheguei aqui no meu último ponto, concluí meus 32 pontos baixos. Então, agora a gente vai virar o trabalho, fazer uma correntinha e voltar toda essa carreira em ponto baixo. Nós vamos trabalhar assim por 16 carreiras, tá? No total. Então, eu já tô com a minha primeira carreira pronta, nós vamos trabalhar ida e volta em pontos baixos, ponto sobre ponto, totalizando 16 carreiras. Quando estiver pronto, a gente volta para fazer a parte de acabamento desse fundo. Bom, temos aqui as nossas 16 carreiras do fundo. Então, só para relembrar, nós trabalhamos 33 correntinhas, pulamos a primeira e fizemos 32 pontos baixos.
eu tive que manter esses 32 pontos baixos até eu ter a minha 16ª carreira. Como que a gente vai trabalhar agora? Agora nós vamos fazer baixíssimo por toda a volta desse retângulo, tá? Então, como eu tenho 32 pontos aqui, 32 aqui, e eu tenho 16 em cada lateral, nós vamos ter, fazendo sempre o ponto baixíssimo em cada ponto de carreira e em cada ponto aqui, nós vamos ter 96 pontos baixíssimos em toda essa volta, tá? Então, vamos trabalhar esse ponto baixíssimo, para que a gente já possa finalizar essa parte do forro e do fundo, tá? Então, como eu faço, ó, dentro desse ponto baixo aqui, eu já vou fazer o meu primeiro baixíssimo. Eu gosto de pegar sempre 2 alcinhas, tá? Nessas laterais, pra gente não ter nenhum problema de ficar muito frouxo, ó, assim, tá? E dar buracos. Então, eu costumo pegar, quando eu vou fazer aqui, ó, 2 alcinhas. Então, vamos seguir e dar a volta por todo esse retângulo, tá bom? Bom, cheguei aqui para finalizar, tá faltando o meu último ponto baixíssimo. Aqui nós vamos cortar o fio. Vamos fazer um fechamento invisível aqui nesse último ponto. Tá? Então, aqui é o meu primeiro, aqui seria o meu último, né? Então, eu vou inserir minha agulha aqui, ó, nas 2 alcinhas desse primeiro baixíssimo. E vou voltar aqui pra dentro dessa última correntinha aqui desse baixíssimo, tá vendo? Pra poder fazer o desenho do meu último baixíssimo aqui. Então, eu vou inserir minha agulha aqui no meio e vou ir lá pra trás. E vou ficar com o meu último baixíssimo aqui, ó. Então, fizemos esse fechamento invisível. Então, fizemos agora toda essa borda em ponto baixíssimo, já vamos fazer os arremates. Bom, então, já fizemos aqui toda a volta. Você pode dar uma arrumadinha com a mão, né? Geralmente essa primeira carreira ela fica mais repuxadinha mesmo. Então, fizemos toda a volta em ponto baixíssimo, já fizemos o nosso arremate. O que que a gente vai fazer agora? Vamos juntar o forro e o fundo, porque lembra que por último vai ser o fecho da vovó, né? Então, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai fazer em baixíssimo, juntando o forro com esse fundo. E como a gente vai fazer isso? Eu vou achar aqui o meu meio da bolsa. E vamos lembrar que nós temos aqui 108 pontos. Então, eu vou achar aqui a minha metade de cada lado, que vão ser 54 pontos para cada lado. Então, eu vou marcar aqui. E vamos contar, tá? Vocês contem aí, eu conto o meu aqui e nós vamos trabalhar assim. Vamos pegar, primeira coisa, fazer essa divisão, 54 para cada lado. E vamos marcar, colocar um marcador. Quem não tiver um marcador pode usar uma linha, não tem problema, tá? Ok. Então, eu já fiz essa primeira divisão minha aqui. Nós temos 54 pontos para um lado e 54 pontos aqui para o outro. E agora,
nós também vamos dividir aqui, ó. Se eu tenho 16 carreiras, aqui, né, mais ou menos aqui na metade, ó, eu vou colocar aqui. Lembra que eu tenho 16 pontos aqui na lateral, né? Vamos colocar no 8º ponto aqui, ó, que vai ser 7 pontos para um lado e 8 para o outro. Do outro lado, a gente faz 8 de um lado e 7 do outro. Tenta achar aqui o meio, porque eu preciso juntar esse meio com este outro meio aqui, para que esse fundo não fique torto na hora que a gente for juntar com o baixíssimo, tá? Então, é o seguinte, eu tenho 96 pontos nesse fundo e eu tenho 108 pontos aqui. Eu dividi 54 para um lado e 54 para o outro. Desses 96, a gente vai ter que ter 48 pontos. Nós vamos ter 48 desse lado e 48 desse lado, tá bom? Então, nós vamos conferir se ficou 48 aqui do fundo para cada lado. Pronto, o meu tava com uma diferença de 1, eu já ajustei. Então, eu tô, na parte do forro, eu tô com 54 para cada lado. E na parte do fundo, eu centralizei aqui e coloquei 48 para cada lado. Tá certo? Então, a gente tem uma diferença de 6 pontos em cada lado. Então, na hora que a gente for juntar agora com o baixíssimo, eu vou ter que fazer uma diminuição de 6 pontos. E aí, a gente vai trabalhar com ele distribuído, tá? Então, se eu tenho que diminuir 6 pontos, na hora que eu começar aqui, eu posso diminuir um aqui no começo, um mais ou menos aqui, um outro aqui, já são 3, tá vendo? Outro aqui, outro aqui e outro aqui. Aí, eu já fiz meus 6 diminuições de um lado. Quando eu vier do outro lado, eu tento fazer a distribuição do mesmo jeito. Eu não posso já diminuir 6 assim muito perto, porque senão começa a ficar torto o fundo, tá bom? Então, vamos começar a trabalhar a junção desse forro que vai ser em ponto baixíssimo. Do mesmo jeito que a gente fez com os quadradinhos, tá? Vai ser pegando as alcinhas internas. Então, eu vou pegar a minha alcinha interna do laranja com a minha alcinha interna do rosa. E puxei o fio. Pego a alcinha interna de um com a alcinha interna do outro. Fiz o meu primeiro. Segundo. Olha, eu fiz 4 e eu já vou fazer a minha primeira diminuição. O que seria essa diminuição? Eu vou pegar o meu laranjinha aqui, ó, alcinha interna, e eu vou pular um rosa e vou pegar o próximo rosa. Não, fiz errado. Desculpa, gente. Eu vou pegar o meu laranja e vou pegar o próximo laranja junto. Porque, na verdade, a diminuição é no laranja, porque o laranja eu tenho mais pontos, tá? Então, olha, só para voltar e vocês entenderem como eu faço. Eu pego esse, giro a agulha e já coloco no próximo, tá? Vou colocar no rosa, pegar o fio e vou trazer pegando todos eles. Então, eu já fiz a minha primeira diminuição, tirando uma menos já do laranja, tá? Porque o laranja eu tô com mais. Aquele início eu tinha feito errado, então a gente já corrigiu aqui. Então, eu vou continuar, ó. Agora é ponto a ponto. Mas a gente ainda tem mais 5 diminuições para fazer desse lado. Mas agora a gente vai no ponto a ponto. Bom, vamos fazer uma segunda diminuição e de novo só para vocês relembrarem. A diminuição é no laranja, tá? É na parte do forro, não do fundo. Então, a gente vai inserir a agulha no primeiro laranja e vamos inserir a agulha no segundo. Vamos colocar aqui também no rosinha, então é 2 para 1, tá?
e vamos puxar o fio e fechar com baixíssimo. Então, eu fiz a minha segunda diminuição. Tá vendo? Não dá pra ver essa diminuição. Então, vai dar certo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai seguir, lembrando que eu fiz 2 diminuições, eu tenho mais 4 pra fazer desse lado, e quando eu fizer esse lado, a gente também vai fazer mais 6 diminuições. 6 de um lado, 6 do outro. E aí, a gente vai finalizar aqui. Quando a gente estiver chegando aqui no final, eu volto pra gente fazer o arremate final deste lado, tá bom? Bom, gente, chegamos aqui. Tá faltando só 2 pontos. Esse finalzinho é meio chatinho, né, a posição pra fazer. Mas a gente tem que conseguir fazer aqui. A gente agora vai cortar o fio. Puxar. Pegar a nossa agulha de tapeceiro. E a gente vai fazer um invisível aqui, ó. Nós vamos inserir aqui nessa primeira. E essa parte, o que a gente vai fazer? Porque eu vou inserir aqui, ó, dentro, pra fazer o invisível. Depois que eu inserir dentro, a gente por dentro vai ficar tentando andar com essa agulha e esse fio. Eu vou tentar andar pra cá, pra sair com ele mais ou menos aqui, tá? Então, eu vou inserir aqui minha agulha. Eu já vou puxar aqui primeiro. Pra vocês verem aqui, ó. Aí ficou o fechamento invisível, tá vendo? Então, tá bem bonitinho. E agora, eu vou tentar internamente passar pelos fios pra ficar seguro. Então, pra mim, o meu eu já sinto que tá ok. Eu vou cortar aqui. E vou selar o fio pra ficar bem discretinho aqui nesse cantinho. E aí, quando você arruma, ele fica bem bonitinho. Vamos ver agora o forro, como ficou. Aí você vai colocar e vai arrumar direitinho. Usa a mão assim pra acertar, né? Dentro da bolsa. E aí, a nossa parte do forro e do fundo também já estão prontas. Dá uma olhadinha. Eu adorei, ainda mais colorido assim. Então, agora, a gente vai pra parte do fecho da vovó. Então, agora a gente vai pra essa parte do fecho da vovó. Pro fecho da vovó, antes eu vou dar uma dica pra vocês aqui sobre o tamanho do fecho versus o tamanho da bolsa. Como é que eu sei quando um fecho serve aqui pra minha bolsa, tá? Vamos pegar o exemplo aqui da nossa bolsa Summer. Nossa bolsa Summer tá com 27 centímetros aqui de comprimento, tá vendo? O nosso fecho é o fecho de 16. 16 centímetros. Para você saber se esse fecho vai dar certinho com a sua bolsa, você pega a fita métrica, coloca aqui no comecinho do fecho e vai seguindo com a fita, assim, cuidadosamente, né, para que a fita dê certo aqui, até chegar aqui na ponta. Olha aqui, ó, deu 27 centímetros. Então, quando você for fazer uma bolsa e precisar usar um fecho da vovó, e você quiser saber qual o tamanho da bolsa para você usar determinado tamanho de fecho, basta você utilizar essa questão do cálculo, de saber sobre esses centímetros aqui, para você fazer o comprimento da bolsa e ter um encaixe mais perfeito do fecho, tá? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês. E para nossa bolsa, pra gente seguir aqui, eu já adiantei o meu fecho. A gente primeiro vai
crochetar ele todo em ponto baixo, né? Porque na verdade isso aqui são pontos baixos alongados. Então, a gente vai cobrir ele assim. Eu vou mostrar pra vocês como eu começo a fazer isso. Então, a gente vai abrir o fecho e vai trabalhar na parte interna do fecho, tá? Não é na parte de fora do fecho, é nessa interna, ó. Eu vou abrir e vou trabalhar na interna, tá? Vou pegar o meu fio. Vou dar um nozinho inicial aqui. Essas partes aqui, que tem toda essa parte de ferragem da dobradura, ela é a parte mais chatinha de fazer e que você vai ter que tomar cuidado. Porque como a gente tá trabalhando com fio de poliéster, se você não tomar cuidado, ele pode desfiar o fio, né? Então, você vai ter que fazer com bastante carinho, com cuidado, com atenção. Quando chegar nessas outras partes aqui, ó, você vai sentir que vai ficar mais fácil, tá? Então, você vai ter um pouquinho mais de trabalho, vai ser um pouquinho mais chato aqui, mas aqui nessa parte da borda você vai conseguir fluir bem, tá? Então, vamos lá, eu dei o meu nozinho inicial. Então, nesse comecinho, olha como é chato, ó. Você vai puxar o fio e você vai laçar na sua agulha, ó, tá? Ajusta, pega ele aqui por trás e vai laçar e vai fechar o seu primeiro ponto. Tá vendo? Você vai de novo, busca o fio, traz o fio, laça na sua agulha e vai trazer ele pra trás. Toma cuidado pro fio não ficar um em cima do outro, ó. Tenta sempre deixar um do ladinho do outro, na sequência que a linha vai e volta. E vamos pro segundo ponto. E a gente já vai escondendo esse fiozinho aqui, ó, do início da carreira aqui que a gente vai cobrir o fecho. Então, eu venho, laço na minha agulha, pego por trás aqui, ajusto, tá? Pra não ficar frouxo, tá? Tem que ficar bem justinho. Laço na minha agulha, trago pra trás. Olha, tá vendo, ó? Um do lado do outro, ó. Encaixo, laço o fio e fecho. Pego o fio. Vai sempre dando uma olhadinha pra saber se aqui atrás também tá ficando bonitinho, tá? Vou fazer mais um pouquinho aqui com vocês. Você vai sempre ajustando, vai empurrando direitinho. Tá vendo aqui atrás? Olha, já fui escondendo meu fio. Que aí depois a gente só corta ele e sela. E agora eu vou explicar pra vocês quantos pontos nós vamos fazer, tá? Porque é isso que a gente vai fazer pra cobrir todo o fecho da vovó. Quanto nós vamos trabalhar? Em toda essa volta aqui, até chegar aqui, nós vamos trabalhar 79 pontos, tá bom? Quando chegar aqui, para vir para esse lado, eu vou fazer uma correntinha, que vai representar, né, quando a gente for unir aqui, ó, com a aba da bolsa, é como se eu tivesse 80 pontos de um lado, aí eu vou fazer mais 79 aqui, cobrindo tudo, e quando chegar aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer um fechamento invisível em cima da cabeça do primeiro ponto aqui, tá? Então, só pra gente não errar nos cálculos, tá? Eu preciso ter essa quantidade de pontos para na hora que a gente for juntar com a aba, a gente não ter nenhum problema. Então, são 79 pontos, uma correntinha, passo pro lado de cá. Faço mais 79 pontos, uma correntinha, corto o fio, faço o meu arremate. Fiz o meu arremate, venho aqui para trás, pego a agulha de tapeceiro. Esse aqui eu já vou fazer a selagem, né, que eu já vou ter escondido ele. E esse outro eu vou enfiar aqui por dentro dos fios também. Vou trazer, cortar e selar o fio. E aí ele vai ficar dessa forma aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Que
que o meu já tá pronto, tá vendo? Então, eu já fiz aqui, ó, meu arremate de um lado, do outro. E aí, ó, ele já tá prontinho pra gente unir aqui com a nossa aba. Então, bora fazer isso. Atenção nessas bordinhas, como eu expliquei. E a gente já volta agora pra fazer unir o fecho com a aba e finalizar a nossa bolsa summer. Bom, agora vamos unir o nosso fecho com a nossa bolsa. Primeiro que a gente tem que fazer é achar os nossos cantinhos aqui. Lembra que não mudou os nossos pontos, né? Eu vou precisar ter 54 de um lado e 54 do outro, porque a gente tem 108 pontos. Então, eu já vou achar aqui o meu meio aqui para contar. Mais ou menos aqui. E você vai contando aí também, e a gente vai ter que ter 54 e 54, tá? Já fiz aqui a minha divisão, então eu tenho 54 pontos para cada lado. A gente você pode usar um fio, se você não tiver um marcador assim, você pode colocar um fio, tá? Você vai pegar essa lateral e vai colocar naquela correntinha, que é o seu meio do fecho da vovó. É um jeito de você deixar marcado certinho aqui, pra não ter problema de encaixar o fecho torto, tá? Feito isso, vamos falar de números, né? Porque os números estão com a gente o tempo inteiro aqui nessa bolsa. É o seguinte, eu tenho 54 pontos de um lado e 54 pontos de outro da aba. E eu tenho 80 pontos no fecho de um lado e 80 pontos do outro lado. Por que a gente fez 80? Para deixar ele assim bonitinho e bem coberto, né? Se fosse um fio mais grosso, talvez a mesma quantidade de ponto daria, mas aqui a gente teve que fazer assim para garantir que ele ficasse bem bonitinho. Porque se eu fizesse só 54 pontos aqui para bater, a gente ia ter o fecho todo sendo mostrado aqui e não ia ficar legal, tá? Então, pro teste eu fiz assim e deu certo. Então, aqui eu tenho 80 e tenho 54. Como que a gente vai trabalhar para unir? Nós vamos ter que ignorar alguns pontos aqui do fecho. Como a gente vai ignorar isso, tá? Vamos já começar a trabalhar nisso. Bom, a gente vai de novo, né, fazer essa união com pontos baixíssimos, né? Então, como a gente vai trabalhar? A gente vai pegar, já vou até começar a trabalhar aqui do cantinho que eu prefiro. Alcinha interna com alcinha interna. E vamos pro nosso segundo, que aquele ali, teoricamente, é o nosso primeiro, né? Vamos pro nosso segundo baixíssimo aqui, ó, interna com interna. Tá? Então, assim, a cada 2 pontos baixíssimos que eu fizer, eu vou pegar aqui o meu da aba e vou pular um do fecho da vovó. Então, eu vou pular um agora e vou pegar aqui um do fecho da vovó. E vou fazer mais um, seguindo aqui um de cada lado. Tá? Já fiz 2 e vou pular agora um do fecho da vovó. Pulei um, fiz um e fiz 2. Sem pular 2. E agora, eu vou pular um do fecho da vovó. Então, qual que é a sequência aqui que vai dar certinha? A cada 2 pontos baixíssimos, nós vamos pular um ponto do fecho da vovó. Então, ó. Aqui eu nunca vou pular nenhum ponto na aba, tá? Porque aqui é onde eu tenho menos pontos, eu tenho 54 pontos. E aqui eu tenho 80, então, a cada 2 pontos que eu fizer, então, por exemplo, fiz um baixíssimo aqui e fiz um baixíssimo aqui. O próximo baixíssimo, aqui eu não pulo, eu vou pular um daqui e vou pro próximo.
Então, a cada 2 pontos, eu pulo um do fecho da vovó. E a gente vai trabalhar assim por toda essa volta. Então, se você tiver com a quantidade de pontos corretas, tanto na aba, né, que são 108, 54 para cada lado, e tanto no fecho, que são 80, né, de cada lado, se você fizer nesta sequência de 2 pontos eu uno e 1 ponto eu ignoro um ponto do fecho, vai dar certinho aqui o fechamento, tá? Então, vamos trabalhar assim até chegar no final, e quando chegar no final, a gente já vai ir para as considerações finais aqui da nossa bolsa, tá bom? Chegamos aqui no nosso último ponto. Agora, a gente vai cortar o fio. Vamos puxar. Pegar nossa agulha de tapeceiro. Vamos fazer aqui um invisível, né? Pra ficar bem bonitinho. Então, a gente vai inserir aqui no nosso primeiro ponto baixíssimo. Inserir aqui, ó, no último, bem no meio. Aproveita que coloca dentro do... Você vai inserir aqui no último e passar também aqui pelo fecho, pelo fiozinho do fecho. E vai levar ele aqui pra dentro, ó. Agora, a gente vai andar com esse fio por aqui, para conseguir fazer o arremate, né, selar. Ele vai ficar escondido aqui embaixo, então, mas é importante que você faça com cuidado. É meio chatinho, né, meio desconfortável aqui para andar com a agulha. Aquele fio do início também. Então, fizemos aqui, ó, já selamos o fio. Cuidado, né, pra chama não pegar aqui no fecho da vovó. Então, tem que ser com muito cuidado. Aí, você arruma a bolsa. E vamos fechar aqui. Ajusta aqui com a mão, pra ficar bem certinho. E aqui tá o resultado final com o fecho da nossa bolsa. Então, aí o que você pode fazer para finalizar, você pode usar uma etiqueta personalizada, né? Se você tiver já uma marca. Então, você pode escolher o lugar para colocar, você pode colocar aqui na lateral, você pode colocar aqui na frente. E aí, é costurar, gente, com uma agulha de costura, uma linha fininha, né? Pra ficar mais fácil. E a alça. Lembra que lá no início eu tava em dúvida em 2 alças? Tava entre a amarelinha e essa. Eu optei por essa. Todos esses materiais que vocês viram a gente usando aqui, são materiais que a gente tem na nossa lojinha, que é crochelicidade.com.br, ateliêcrochelicidade.com.br. Então, por exemplo, essa alça aqui, ela já vem com essa argolinha articulada, tá vendo? Se eu fosse usar outra alça, eu ia precisar de mais 2 argolas, mas essa daqui já tem. Então, eu acabei escolhendo essa pela cor, eu acho que vai ficar mais bonitinha. E você pode colocar aqui na lateral, tá? Ou você também pode colocar uma aqui e uma aqui, tá? Vou colocar aqui na lateral pra vocês verem como fica. E aí, coloca com cuidado também, né? Pra não desfiar o fio. Você pega uma partezinha de um lado. Tenta colocar mais ou menos parecido com o outro lado, né? Não ficar muito diferente. E aqui tá o resultado final da nossa bolsa. Tá bom? É uma bolsa, não é uma bolsa grande, ela cabe itens básicos, celular, chave, uma carteirinha, uma maquiagem, né? Um kit de maquiagem bem pequenininho. Então, é uma bolsa bem legal. Você pode fazer ela também sem apliques, de uma cor só. Então, fica
fica ao seu gosto. Então, sim, eu tô muito feliz, porque esse é o primeiro vídeo do nosso canal. Não foi um vídeo fácil de se fazer, é uma superação pra gente, mas é assim que a gente vai conquistando aos poucos e vai evoluindo. Então, se você gostou desse vídeo, se eu contribuir de alguma forma, eu vou ficar mais feliz ainda se eu souber. Comente pra gente, dê dicas, dê feedback, isso vai ser muito legal pro nosso crescimento. Dá um joinha no nosso canal, se inscreve se você não tá inscrito, ativa o sininho, porque a gente vai ter novos vídeos em breve. Então, espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu desenvolvimento também, e até o próximo vídeo.